Olá! No vídeo passado nós falamos um pouco sobre as áreas de atuação em que um engenheiro de controle e automação pode trabalhar. No vídeo de hoje eu vou falar da grade curricular do curso, mostrando o que a pessoa precisa estudar para se tornar um engenheiro de controle e automação. Só lembrando que esse vídeo ele é totalmente baseado na minha experiência. Eu vou mostrar o currículo da engenharia que eu fiz, que pode diferir um pouco entre diferentes instituições. Mas vamos lá. Leitura escrita na formação universitária, basicamente interpretação de textos. Depois ética, foi bem interessante. Pré-cálculo, uma boa revisão do ensino médio, a parte de funções, logaritmo, etc. Algoritmos e programação, essa foi a primeira disciplina onde eu tive contato com programação, era em português estruturado. Então a gente aprendia laços de repetição, condicionais, etc. Desenho técnico 1 era à mão, desenho técnico à mão no primeiro, muito interessante, mas um pouco chato. Introdução à tecnologia, essa matéria eu fiz quando eu estava quase me formando, então eu não aproveitei muito, mas é basicamente introdução ao que é engenharia, o campo de trabalho, etc. Laboratório de eletricidade e eletrônica, conhecer os componentes, pequenos experimentos com resistor, capacitor, indutor, diodo, transistor. E sistemas digitais 1, que é essa disciplina teórica que trabalha portas lógicas, registradores, etc. E com isso fechamos o primeiro semestre. Segundo semestre, cálculo diferencial integral 1. Limites e derivadas. Mecânica newtoniana, muito interessante, as leis de Newton, mas basicamente é a matéria do ensino médio, só que aplica-se um pouquinho de cálculo. Desenho técnico 2, agora em software, SolidWorks. Tinha SolidWorks e AutoCAD, mas eu fiz SolidWorks. Laboratório de sistemas digitais, é a parte prática daquela matéria teórica que eu falei antes, onde a gente montava os circuitos com as portas lógicas. Geometria analítica, nada a declarar. Linguagem de programação, então aqui a gente aprendia C, enquanto em algoritmo de programação era apenas português estruturado para aprender a lógica, mas aqui já era C, lidar com bibliotecas, ponteiros, etc. Química básica experimental, saber o básico de química, algumas reações importantes. E laboratório de CLP, que é basicamente LEDER, e é isso. Segundo semestre terminado. Semestre número 3, epistemologia, a ciência do conhecimento. Muito bom, a cadeira da grade básica de todos os cursos. Cálculo 2, integral. Rotações, oscilações e ondas, continuação de mecânica newtoniana. Álgebra linear, bem interessante, matrizes, a redução de Gauss das matrizes, etc. Bem legal. Microprocessadores 1, essa disciplina foi bem interessante. A gente estudou arquitetura de microcontrolador, como é que funciona a pilha, como é que funciona a linguagem assembly, como que os comandos saem da memória e vão para os registradores do processador, é muito legal. Análise de circuitos elétricos 1, Thevenin, Norton, fonte dependente de corrente, de tensão. E a última matéria de programação do meu curso foi programação visual aplicada, que a gente aprendeu C#. Terminado esse semestre, vamos para o quarto, cálculo 3, onde era... O que era mesmo? Era integral dupla, tripla, isso é o que eu lembro de cálculo 3. Eletricidade e magnetismo, matéria muito legal, a gente aprendeu as equações de Maxwell. Sistemas digitais 2, essa disciplina envolvia FPGA e já tinha bastante prática, bastante programação de FPGA. Equações diferenciais, muito legal. Isso é a base de controle do que se vê depois em sinais e sistemas. Análise de circuitos 2, continuação. Tópicos de mecânica dos sólidos. Essa matéria dá um pouco de resistência mecânica dos materiais para os cursos onde isso não é especialidade, então o que é cisalhamento, etc. E sistemas de controle e eventos discretos, que a gente viu? Graph 7, eu acho. Mas é uma disciplina bem interessante. Próximo semestre, ondas eletromagnéticas e óticas, continuação do ramo de física. Eletrônica 1, aqui a gente vê os dispositivos semicondutores, diodo, transistor BJT, transistor FET, etc. Tecnologia de comando numérico, uma matéria de CNC. Cálculo numérico, como que se implementa, todas essas coisas
ferramentas matemáticas em um computador. Sinais e sistemas, não preciso comentar, é uma coisa que eu trato bastante aqui no canal, é o início do que é as disciplinas de controle e processamento de sinais. Microprocessadores 2 é uma disciplina prática, continuação de microprocessadores 1, onde a gente programou microcontroladores. No caso, nessa disciplina eu trabalhei com PIC da Microchip. Laboratório de Eletrônica 1, que é uma matéria irmã de Eletrônica 1, só que a parte experimental. Seguimos. Universidade e Sociedade, uma matéria do ciclo básico, onde mostra para o acadêmico qual que é a relação da sociedade com a universidade. Física moderna, a última disciplina do ramo de física, onde a gente vê a relatividade restrita e alguns tópicos sobre a física quântica, umas coisas bem simples dentro dessa área. Hidráulica, muito importante para automação, cilindros, como especificar, experimentos, etc. Fluidos e termodinâmica, uma matéria básica, porque não é a termodinâmica igual a química tem, que é uma matéria bem mais especializada. Então é para dar um panorama geral. Controle de sistemas dinâmicos, sistemas lineares invariantes no tempo. Eletrônica 2, onde a gente via análise de circuitos, mas já no domínio de Laplace, estudava como funcionavam alguns CIs, como 555, etc. E eletrônica de potência 1, que era DIAC, TRIAC, controle por ângulo de disparo, que é o dimmer, essas coisas. Redes industriais, ou seja, protocolos de comunicação industrial. Aqui a gente usou microcontroladores da ST para estudar as redes industriais. Sistemas de controle linear, que é a continuação de controle de sistemas dinâmicos. Instrumentação, a gente estuda como que funcionam os diversos tipos de sensores, os princípios físicos em que eles se baseiam. Eletrônica de potência 2, conversores de tensão CCCC, buck boost, flyback, etc. Essa disciplina do trabalho. Projeto integrador avançado, que é uma disciplina em que se trabalha um projeto escolhido. E muito interessante que no nosso caso o professor quis montar um daqueles robôs de batalha de robôs. E no fim dessa disciplina a gente competiu em São Paulo na Winter Challenge. Processamento digital de sinais, técnicas para processar os sinais dentro de sistemas digitais, a transformada discreta de Fourier, FFT, etc. E materiais elétricos, onde se estuda as propriedades elétricas dos materiais. Parece mais uma engenharia de materiais essa disciplina. Seminários de pesquisa, onde a gente estuda como que se faz uma pesquisa. Pneumática, onde se estuda as mesmas coisas que hidráulica, só que agora com ar comprimido. Laboratório de robótica, é uma disciplina que é irmã da robótica, que está ali embaixo, onde a gente estuda os manipuladores e faz experimentos com eles, como que a gente programa um robô de solda, por exemplo, etc. Acionamentos elétricos, como que a gente aciona motores dos diversos tipos, mas motores grandes, né, industriais. Motores de tensão contínua, motores alternado, gaiola de esquilo, etc. Controle digital, a última de controle, e o estágio que é necessário. Próximo semestre, gerenciamento ambiental, é uma disciplina que se vê bastante a legislação. Sistemas de visão computacional, como que funciona, quais os algoritmos que interagem com as imagens captadas para a câmera, para identificar objetos, fazer o problema de registro, etc. Instalações elétricas industriais, que eu fiz por equivalência. A gente aprende como fazer uma instalação elétrica e especificar os materiais, como são as normas que envolvem isso. Probabilidade estatística, não preciso falar muito. Tópicos especiais em controle e automação 1, uma matéria que depende do professor, e foi muito legal quando eu fiz, que a gente estudou reconhecimento estatístico de padrão, aplicado a acelerômetros para detectar quedas de pessoa. Então a ideia é que nós tínhamos dados coletados de pessoas que poderiam estar caindo ou poderiam estar fazendo alguma atividade diária, tal como se abaixando para pegar alguma coisa, e nós tínhamos que detectar se houve uma queda ou não. Porque no caso, em pessoas idosas, uma das principais causas de fatalidade são acidentes onde a pessoa cai e não consegue chamar ajuda e não consegue mais se mexer e acaba falecendo. Então foi uma disciplina muito interessante. Inteligência artificial, algoritmos genéticos, redes neurais, eu fiz por equivalência também, e o trabalho de conclusão de curso 1. E chegando no último semestre, empreendedorismo em tecnologia, que eu fiz por equivalência, uma disciplina que te mostra como que
se abre uma empresa, uma parte bem voltada para quem deseja abrir uma startup, por exemplo. Na sequência, gerenciamento de projetos, que é muito importante, isso eu usei bastante. Técnicas de gerenciar projetos são fundamentais em qualquer área que você vá trabalhar. Economia, tópicos básicos. Depois da graduação eu fui me interessar mais por economia do que quando eu fiz a matéria. Tópicos especiais em controle e automação 2, foi com o mesmo professor que eu comentei antes. E nós usamos reconhecimento estatístico de padrão de novo, só que agora em outro problema. A gente tinha um banco de dados com falas em diversos idiomas e nós tínhamos que detectar automaticamente qual que era o idioma que estava sendo falado. Então, em paralelo a essa disciplina, a gente estudou bastante sobre como que são os fonemas das diversas línguas e como que isso se relaciona a propriedades no domínio da frequência do som captado, muito interessante. E, para fechar, o trabalho de conclusão de curso 2, que é uma continuação onde a gente entrega a monografia e defende perante uma banca. Então é isso. Para eu me graduar como engenheiro de controle e automação, foram essas disciplinas que eu fiz. Como eu comentei, em diferentes instituições as disciplinas podem mudar um pouco. Se onde você estuda é diferente, deixa um comentário e a gente conversa aqui embaixo. Se gostou, deixa um like. E considere se inscrever no canal, porque toda semana tem um vídeo novo para você sobre a área de controle e automação. E mais para frente nós teremos novidades, porque eu quero colocar um curso inteiro aqui no canal. Eu estou pensando em qual disciplina, eu pensei em sinais e sistemas ou uma disciplina de controle. Se você tem uma preferência, também deixa um comentário. Um forte abraço e até a semana que vem.